Com certeza nós temos em nossa congregação. Essa congregação ela foi erguida com muita luta. Essa igreja foi erguida com muito vigor, com muita força. E nós tivemos na nossa história pessoas das quais nós somos chamados a lembrar, por conta da sua fé, por conta da sua consagração ao Senhor e por conta do seu amor ao Evangelho e ao próximo. E aí eu gostaria de abrir um parênteses e quebrar um preconceito. Às vezes nós olhamos para os nossos antepassados, era um chato, era isso, era aquilo outro. Satanás sempre nos faz primeiro lembrar disso neles. Aquele pastor era uma mala sem alça. Satanás sempre nos faz lembrar dos nossos guias do lado pior possível. E hoje, chamado por esse tema, eu gostaria de nos ajudar a resistirmos a essa tentação e olharmos a história dos nossos antepassados de um outro prisma. Imitai a fé que eles tiveram no meio de tantas tentações, de tantas provações. Eu acredito que os erros deles que Satanás nos chama a pensar, foram erros no meio de tentação e de provação, e não de vontade de servir ao erro, nem de vontade de servir a Satanás. Eu lembro do meu sogro, a história que a minha sogra conta, como ele foi. Na família a gente sabe dos problemas, mas era um homem que enfrentava 3 ônibus todo domingo para servir ao Senhor. Levava a sua família em 3 ônibus para ir e para voltar na região de Nova Iguaçu. E lá tem uma igreja florescente. Eu lembro do pastor Valdemar, que Satanás sempre nos leva a pensar que era um chato de galocha. Mas quero aqui fazer lembrar que o Senhor plantou no coração deste homem uma fé valorosa, que nós somos chamados agora com os nossos binóculos a mirar essa fé no coração daquele homem, que apesar do seu, às vezes, impulso para cá, impulso para lá, era uma fé vigorosa, que nos chama a imitação, porque servia ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, lutando contra muitas tentações e muitas provações, que fizeram ele algumas vezes dizer algumas coisas, fazer algumas coisas que Satanás sempre faz a gente lembrar, antes de lembrar as virtudes de um pregador e de alguém que queria plantar uma igreja na porta da casa do povo. E aí, se você pode me ajudar, nós podemos caminhar um pouco mais. Eu quero lembrar de um guia espiritual que está vivo, que é o seu Cornélio. Esse homem andava, Arnaldo me ajuda, uns 14 ou 15 quilômetros para ajudar a construir a igreja de Baixo Bandu. Não sei se eu estou certo ou estou errado, não conheço lá. Ele e as irmãs dele ajudando o pastor Otto Landes na construção de uma igreja vigorosa. A pé o homem ia. Eu não sei como é que era a vida do seu Cornélio no interior de sua casa, das suas manias, dos seus pecados, das suas chatices, lá seus erros, seus podres. Mas ninguém anda 15 quilômetros movido por Satanás para construir uma igreja. Ninguém cede ao chamado do Espírito Santo para construir uma igreja 15 quilômetros longe de sua casa. Quanta gente valorosa Deus coloca no nosso meio, e que bom é viver numa igreja que teve o pastor Arnaldo Schmidt. E aí vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, cujo
pastor Arnaldo Schmidt, eu não sei lá os lugares direito, vou inventar aqui. Dona Isilda, a senhora conhece aquela região? Tijuco Preto, até lá, Rio Posmoser, 7 horas a cavalo. Rio Posmoser, a Rapadura, 5 horas a cavalo. Isso tudo a cavalo. E nós somos chamados nesse dia de todos os santos a lembrar esses que o Espírito Santo maravilhosamente colocou na nossa trajetória, maravilhosamente colocou na nossa história, e foram os homens que fizeram o Evangelho ficar sempre no lugar mais alto. Às vezes iam para a igreja no meio de briga, de confusão, vão para a igreja, acordam, vão embora. Mas foi o mesmo Evangelho que se buscava, o mesmo Evangelho que consolava e fortalecia aquela família na fé e na vida cristã. E por isso, nesse dia de hoje, em que nós estamos vivendo esse passado, eu quero encorajar você a fazer o que diz Hebreus capítulo 7: imitai a fé que eles tiveram. Esqueçam os erros, esqueçam seus pecados, esqueçam suas falhas e tragam para junto dos olhos a sua vontade de cantar hinos de louvor ao Senhor, a sua vontade de orar, o tempo que davam para que as Escrituras pudessem falar aos seus corações. Não tinha aquele negócio, o culto está demorando muito, lê uma leitura mais curta aí. A palavra era: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E enquanto Deus fazia ia se construindo, né, uma história com um legado maravilhoso, que é manter sempre em evidência o perdão e a graça de Cristo para todo aquele que assim o buscar. E hoje todos que buscam perdão, graça e misericórdia encontram e têm abundância, e os seus corações são confortados e são consolados. Isso faz com que muita gente ainda tenha vontade de viver, porque na graça de Cristo se tem vontade de viver. E aos nossos antepassados Deus concedeu essa fé, e os nossos antepassados foram transformados em maravilhosos instrumentos que devem receber de nós imitação. Imitar o seu Cornélio. Quando eu vou dar Santa Ceia para ele, eu canto uns 4, 5, 6 hinos com ele. Ele está muito doente, muito velhinho já, com as suas funções bastante limitadas, mas resmunga o hino inteiro, e aquilo fala o coração dele, e ele se consola, e ele se conforta, porque é o Senhor que fala o coração dele. E essa palavra, onde ela bate, ela conforta e consola. E por isso eu quero encorajar você também: imitai a fé que eles tiveram. Lembrem dos seus primeiros dias espirituais com carinho, com amor e com afeto. Procure conhecer a sua história, porque a história dele pode ser um impulso para você também fazer da sua história uma história indispensável, uma história que retrata benefícios a fulano, ciclano, beltrano, a história de uma pessoa que não foi inútil, a história de uma pessoa que foi absolutamente indispensável para a felicidade de tanta gente. O dia de Todos os Santos precisa entrar no calendário da igreja luterana, porque uma igreja que não conhece o seu passado, não entende o seu presente e não está nem aí para o seu futuro. E esse é o risco que a igreja cristã está correndo hoje. É o risco que a igreja cristã está correndo hoje, de desconhecer a sua história, de desconhecer os seus eventos, de não saber como é que as coisas foram sendo construídas e como a graça de Deus se fez presente.
O povo de Israel sempre de volta para o passado, sempre de volta para as maravilhas que o Senhor realizou entre nós. E quando não fez isso, lá em livro de Juízes, o povo pagou caro, o povo sofreu pesadamente, porque esqueceu a sua história. E volta e meia então se trazia de novo a história de Deus no meio do povo, e fazia com que esse povo vislumbrasse o futuro, planejasse a sua história e dissesse: gente, é por aqui. Nós não podemos, como disse ali o autor da carta aos Hebreus, deixar que os outros nos tirem do caminho certo. Por isso, para a gente saber o caminho certo do futuro, a gente precisa saber o caminho que viemos do passado. E aí então se constrói uma história de graça e de verdade, e que termina na glória eterna diante do trono do Pai Celestial. Que Deus nos conceda essa sabedoria, que nós, recebendo a graça de Cristo, não a dispensemos, e olhando para o passado, caminhemos para o futuro com alegria e com vigor nos nossos corações. Amém.